Olá! Eu sou Roberta Sodré, sou terapeuta holística e hoje a minha principal atividade é a numerologia cabalística, né? E eu só tenho a agradecer por tudo que eu estou vivendo assim de forma plena, né? A minha querida e amada Vanice Bonavigo, por toda a dedicação e amor, né, que ela tem aos seus alunos, aos seus profissionais, todo o respeito que ela tem por nós, né? A minha imensa gratidão por tudo que ela fez sem saber, né, ou talvez sem ter tanta profundidade, né, esse movimento que ela fez na minha vida e faz na vida de tantas outras pessoas que estão aí nessa jornada da numerologia cabalística no nosso grupo, né, na Universidade do Armazém da Energia, né? Então hoje eu me sinto mais realizada, sinto que eu estou assim na direção certa do meu destino, da minha missão, e eu consigo entender com mais profundidade tudo o que aconteceu na minha vida, né? Porque através da numerologia, todo esse entendimento acontece de forma natural e acabou me dando uma base e a certeza de eu ter encontrado o meu propósito, de eu poder sentir de fato a minha alma alegre todos os dias, né? Quando eu realizo um mapa de um consulente, quando eu consigo dar uma luz no fim do túnel para uma pessoa que esteja talvez numa situação complicada, né? Então hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês da minha vida, sendo eu uma dívida kármica 16, né? Então assim, eu vou falar sobre essa dívida. E o que seria então uma dívida kármica 16, né? As dívidas kármicas, elas podem aparecer no nosso mapa através da nossa data de nascimento, né? Ou de forma desmembrada em alguns dos 3 números que compõem o nosso blend, né? A gente traz 6 números fixos no nosso blend e ela pode aparecer num desses 3 números, né? Então ela pode aparecer na nossa motivação, na nossa expressão ou no número de destino, né? E no meu caso, ela aparece na minha expressão. Então, ela teria que vir, teoricamente, de forma mais branda, porque ela já veio assim, sendo aliviada, teoricamente sendo aliviada, né, lá atrás, em outras vidas, porque assim, quando ela aparece na data de nascimento, teoricamente, ela pode vir de uma forma mais forte nas lições que a gente tem a aprender. Mas no meu caso, eu acho que erraram a minha data de nascimento. Eu faço aniversário no dia 8, eu acho que tinha que ser no dia 16. Porque essa minha dívida kármica, de forma desmembrada, ela veio rasgando, né? E ela é uma dívida desmembrada, então teria que, teoricamente, vir mais leve, né? Mas, enfim, o que de fato seria, então, essa dívida, né? Essa dívida kármica que a numerologia tanto fala. Na numerologia, a gente tem 4 números, né, que são ditos como dívidas kármicas: o 13, o 14, o 16 e o 19. E eu vou falar especificamente agora para vocês sobre o 16, tá? Então, assim, essa dívida, ela fala, na verdade, a dívida kármica, né? Fala de uma violação às leis universais, ela fala de uma transgressão às leis naturais da nossa vida, né? E o que seria isso de fato? Esses atos transgressores foram cometidos assim com consciência lá atrás, nas vidas passadas, né? Então assim, ou você feriu alguém, ou a gente se feriu, né, de forma assim abrupta, né? E agora a gente precisa reparar esse erro, precisa reparar esse dano. E como que a gente consegue fazer isso, né? A gente, na verdade, a gente faz um acordo aceitando um bônus adicional para que a gente possa aprender essa lição que não foi assimilada em outras vidas de forma correta, né? Então agora aqui nessa vida a gente recebe uma nova oportunidade para a gente poder evoluir, né? E seguir a nossa missão. Então, esses números vêm proporcionar para a gente uma reconstrução de vida, né? Após passar por algum período difícil, né? de aprendizado, de sofrimento, porque a gente vai ter uma consciência mais expandida para entender de fato aquilo que aconteceu com a gente, né? Para entender que a gente é responsável pelos nossos atos, tanto nessa vida como em vidas passadas, entende? Então, cabe a gente usar o nosso livre-arbítrio, né? Uma coisa muito importante, para a gente poder anular essa dívida, né? E o que vai nos ajudar a eliminar as dívidas kármicas para mim, tá, gente? É uma gratidão sincera, né? Através de todo esse entendimento e da compreensão de que a gente é responsável pelas nossas ações, né? E que a gente está aqui para poder reparar esses erros, para poder reparar esse dano. E mais uma vez eu falo que a numerologia faz a gente entender e admitir os nossos erros passados, né? Só que a gente tem, como eu falei, o livre-arbítrio para a gente poder anular essa dívida, né? Porque eu entendo que, assim, a gente aprendendo com essas lições, a gente começa a passar por experiências, né, para a gente poder fazer os ajustes necessários. E essas experiências, elas podem ser boas ou não, né? E aí cabe a gente ter esse discernimento de querer aceitar ou de se revoltar.
né? Isso é muito importante, você querer lutar ou querer se entregar. Então, antes de eu continuar a contar a minha história, né, eu quero deixar bem claro para vocês que não precisa ficar apavorado se você tem dívida kármica, se algum parente seu ou seu filho tem também essa dívida kármica, porque a numerologia está aqui para ajudar a gente. O grande lance é a gente expandir a nossa consciência, né? É aceitar e seguir sempre confiante nas leis do universo, né? E o melhor de tudo é que a gente tem essa ferramenta, né, que está aí para nos ajudar e ter todo esse conhecimento, né, e nos aliviar dessa dívida, né, que pode também vir de forma branda, né, não necessariamente precisa ser lascada como a minha, né, mas é que nesse meu caso foi mais complicado, mas eu escolhi evoluir, né, e hoje eu estou aqui, plena, feliz por tudo que eu passei, entre aspas, né, e contar para vocês, então, o que aconteceu comigo. Eu trago no meu mapa essa dívida kármica 16, né? E ela fala muito do orgulho, da vaidade, da ilusão, né? De perder bens materiais. Então, ela muitas vezes ela faz você cair, né? E aí cabe a você querer se levantar, né? Como eu falei, se levantar ou se entregar ou se revoltar. E no tarô, a carta dela é a carta da torre, né? Que fala da ilusão, que faz você desmoronar para que você possa olhar para o céu e pedir, né, ajuda para você poder seguir em frente, né? Para que você possa seguir o seu caminho. Então, quando eu era pequena, eu tive um pai com uma vida financeira muito justa, né? Justa que eu digo assim, ter aquele dinheiro contado, né? Eu nunca tive uma vida de luxo quando eu era pequena, né? Mas também assim, a gente não passou necessidade, mas a gente não viajava muito, né? A gente não saía para comer para comer fora frequentemente, enfim. Apesar de toda essa limitação, eu posso dizer sim que eu tive uma vida, né, uma infância muito feliz. Então, assim, a minha vida sempre foi muito limitada. Eu estudei em escola pública, né? Depois, com muito esforço, meu pai conseguiu me colocar numa escola particular, né? E aí, quando eu estava maior, que começou de fato, a minha ciranda, né, na parte profissional, e eu, assim, me formei em administração, né, fiquei rodando. Depois eu fiz moda, trabalhei em banco, mas eu nunca tive, assim, a minha alma vibrando, sabe? Eu me sentia, assim, super incompleta, talvez até incapaz, né? E aos 24 anos, eu casei com o André, né, que é uma pessoa maravilhosa, que eu digo que é minha alma gêmea, que se não for minha alma gêmea vai passar a ser, né, porque ele é minha base, ele me inspira muito, né, e a gente já tá junto aí há 30 anos, e todo o meu sofrimento começou aí, que por 13 anos a gente tentou ter uma filha, né, a gente fez algumas fertilizações, e aí veio a frustração, né, foram 3 fertilizações e nada, e isso também faz parte dessa dívida, né, que eu trouxe, mas eu só fui entender quando eu fiz a numerologia, né, e isso alivia muito a nossa alma. Então percebam que essas perdas começaram quando eu decidi ter a minha filha, né, mas eu não entendia, né, só que eu sempre tive muita fé, né, a fé sempre me moveu, então eu sempre acreditei que eu ia ter minha filha. Então a nossa filhinha chegou quando eu tinha de 38 para 39 anos, mas antes disso eu passei por uma grande provação na minha vida, né, na verdade foi que, apesar de toda a dor, eu consegui virar a chave em 2013. Meu pai faleceu de fibrose pulmonar idiopática e depois de um ano, né, de ter passado por muito sofrimento. E com 3 meses do falecimento do meu pai, a minha mãe se entregou e foi embora. E por isso eu digo que essa dívida veio lascando. Mas com entendimento eu consegui superar, porque eu sempre busquei muito o lado positivo das coisas, né? E eu sabia que a passagem deles não seria em vão, né? E aí, para completar nesse período, né, meu irmão, que é o número 7, para quem sabe, o número 7, ele estando no lado bloqueado, ele fica sem fé, né? E aí meu irmão entrou numa depressão profunda, muito forte. E diante desse cenário, eu com a minha fé busquei as terapias alternativas. Peço até licença para a Vanessa aqui para poder mencionar o Pranic Healing, né, que é uma terapia energética desenvolvida pelo Mestre Showa, né, pelo filipino Mestre Showa Kok Shui, que hoje está até na Universidade Federal da Bahia, ajudando as pessoas a saírem de uma depressão e tantas outras doenças, né, que ela ajuda muito nessa forma energética. Então, toda essa situação, eu precisei cair, né, perdi meus pais, perdi a minha base, mas eu sempre tive muita fé. A minha fé sempre foi muito grande e eu consegui me reerguer, né, e entender os propósitos de Deus, né? A gente só entende isso lá na frente. E eu que não conseguia ter filhos, né, após o falecimento da minha mãe, né, exatamente um ano depois, a minha filha chegou, né, no dia 3/8/2014. E foi ela que me trouxe alegria, que me fez reerguer daquela dor, né,
E quando ela tinha mais ou menos 3 anos, é que eu conheci a Pranic Healing, né, que a gente chama de pranoterapia, que foi essa terapia que ajudou meu irmão. E foi aí que eu comecei, então, a entrar de fato nesse mundo holístico, né? E daí eu fiz cursos de florais, eu fiz medicina chinesa, né? Não cheguei a terminar, mas fiz muita coisa de medicina chinesa. Fiz os cursos de óleos essenciais e fui me especializando, né, nesse mundo energético, que eu trago isso na minha base, no meu destino, na minha missão. E com a pandemia, o meu número 7 de missão falou mais alto e eu comecei a estudar muito, cada vez mais. E quando eu vi, a Vanice maravilhosa tinha aparecido na minha vida, né, com a numerologia, e foi assim, amor à primeira vista, né, e ela me formou em numeróloga cabalística, né, e eu me apaixonei pela numerologia, né? E é ela que me faz entender essa minha dívida kármica 16, né? E isso me trouxe muito conforto, muita reflexão e muita gratidão apesar da dor, né? Me fez entender o porquê de eu ter ido lá no fundo do poço, né? Perder as pessoas que eu mais amava para poder de fato me encontrar, né? Para poder entender qual era a minha missão e o meu destino, porque até então eu ficava pulando para lá e para cá, eu não tinha essa consciência, eu não conseguia evoluir, né? E aí então eu tive que olhar para o céu, né, depois que essa torre desmoronou, e pedir forças, né? E foi assim que eu fui tendo um entendimento maior. E hoje eu estou totalmente em paz. Eu tenho entendimento do porquê dos meus pais terem ido embora tão cedo, né? E eu acredito que todos nós temos um propósito aqui, né? E o meu propósito era perdê-los para que eu pudesse assim caminhar, né? Para que eu pudesse sair daquela condição de filha, né? E pudesse de fato me tornar uma grande numeróloga, né? Assim, uma grande profissional. Eu ainda tenho coisa para estudar, muita coisa, estudar incessantemente, mas eu vou conseguir, né? Então o que eu quero passar para vocês aqui é que com todo esse entendimento e com toda a fé, por mais difícil que seja a nossa trajetória, por mais que doa no fundo da nossa alma, a gente consegue atravessar esse rio e chegar lá do outro lado, né? E dizer, eu sou vitoriosa. E tudo isso eu devo muito, 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 né, a essa alma iluminada chamada Vanice Bonaville. A minha imensa gratidão por você, minha querida Vanice. O meu muito obrigada. Eu deixo aqui a minha gratidão pela oportunidade de fazer, de estar participando desse congresso e poder mostrar para muitas pessoas a importância da numerologia, né, em nossas vidas. O meu muito obrigada, muito obrigada. Fique com Deus e Atma Namastê. Tchau, tchau.